Olá, bom dia. Quero compartilhar uma mensagem baseada num texto que se encontra lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, onde Moisés diz o seguinte para Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Nós vemos nesse texto Moisés ansiando pela presença de Deus. E ele ansiava pela presença de Deus por ele ser alguém que durante a sua caminhada dependeu de Deus. Ele conhecia Deus e ele desejava então caminhar ao lado de Deus. Podemos olhar para esse texto e aprendermos que da mesma forma que Moisés conhecia Deus e portanto desejava caminhar na presença de Deus, nós também precisamos ansiar pela presença de Deus. Uma semana está se iniciando e temos a oportunidade de caminhar desfrutando da presença gloriosa de Deus. Falo sobre o fato de desfrutar, pois considero aquilo que a própria palavra nos diz, que Deus ele tem como um dos atributos a sua onipresença, o fato de que ele está presente em todos os lugares. Mas nem todos nós podemos desfrutar da presença dele. E isso acontece porque muitas vezes nós o desconsideramos. Nós muitas vezes caminhamos por aquilo que nós vemos, firmamos as nossas forças ou firmamos nas nossas próprias forças, desconsiderando a dependência que deveríamos ter de Deus. Portanto, se um conselho fica para todos nós nessa semana que se inicia, que possamos, da mesma forma, nos recusar a caminhar se não for na presença de Deus. Para isso é importante que nós venhamos então nos posicionar. Um dos grandes problemas nossos é que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus ele não se firma da forma que deveria ser estabelecido. Muitas vezes queremos que Deus esteja apenas abençoando os nossos projetos. Queremos que Deus esteja apenas nos seguindo diante das direções que nós pleiteamos seguir. Mas que possamos então entender que a ordem não é essa. Mas precisamos então estar desejosos por estar onde Deus está. Precisamos estar desejosos por buscar nos conduzir segundo a orientação de Deus. E certamente assim nós poderemos então não apenas saber que Deus está perto de nós, que um dos atributos de Deus é sua onipresença, mas nós então nos posicionaremos e então desfrutaremos da gloriosa presença de Deus. Que o Senhor permaneça falando ao seu coração, à sua vida, e que nós venhamos desfrutar da gloriosa presença de Deus nesse dia de hoje, nessa semana que se inicia, pois certamente essa será a melhor decisão a ser tomada por nós. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Um grande abraço e permaneça na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.